Olá, olá meninos e meninas do sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos estudando pontuação, certo? Hoje nós vamos resolver exercícios referentes então a este conteúdo. Vamos lá? Temos aqui empregue a vírgula se necessário. Somente insira as vírgulas nas frases sem a necessidade de reescrevê-las, tá? Ou seja, você não vai reescrever as frases, só vai colocar a vírgula aqui em cada frase que está então disposta aqui. Vamos lá então, casa de ferreiro, espeto de pau. Bom, gente, nós temos aqui algumas situações em que a vírgula deve separar termos da oração. E qual situação é esta? Bom, temos aqui um adjunto adverbial de longa extensão. Nós já aprendemos isso, certo? Nós temos um adjunto adverbial de 3 palavras. É o considerado de, no caso, longa extensão, de 3 ou mais palavras. Quando ele não está no final da oração, então você deve isolá-lo por vírgulas. Como assim? Ou você vai inserir uma vírgula depois dele, quando ele estiver no início do período. Se ele estiver no meio do período, você vai inserir 2 vírgulas, uma antes e uma depois. E se estiver no final da oração, vem um sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. No caso de longa extensão aqui. Ou então vem um sujeito, verbo intransitivo e já o adjunto adnominal sem complemento. Então, dependendo da situação, você pode inserir uma vírgula facultativa, quando ele estiver no final. A posição chamada de canônica, certo? A posição normal do adjunto adverbial, no final da oração. Mas aqui não, ele está no início da oração, então nós temos de inserir uma vírgula obrigatória. Eu vou colocar aqui a regra, mas vocês só precisam colocar a vírgula, certo? Vamos lá então. Temos aqui o uso da vírgula é obrigatório Pronto, o uso da vírgula é obrigatório, porque se trata de um adjunto adverbial de longa extensão deslocado para o início da oração. Beleza? Vamos lá. Pimenteiras, 13 de junho de 1963. Nós temos de inserir vírgula separando o local Pimenteiras da data 13 de junho de 1963, certo? Então, vamos lá. Aí, o uso da vírgula é obrigatório entre o local e a data. Então vamos para C. Amanhã, amigos, teremos mais chuva. Opa, tomara, não é? Beleza, então deixe-me inserir a vírgula aqui. São 2 neste caso aqui, observem. Tá? Aqui somente uma vírgula, né? E aqui uma também. Somente uma coisa, olha só, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, tá? Lá na casa do ferreiro, certo? Na casa do ferreiro, local, certo? Beleza, então, vamos lá, continuando aqui. Amanhã, amigos, teremos mais chuva. Nós temos aqui o que chamamos de vocativo. Nós já conversamos sobre isso. É um chamamento, certo? Que você faz. Então, amigos, amanhã teremos mais chuva. Amanhã, amigos, teremos mais chuva. Este termo da oração, é um termo acessório, fica isolado do restante da oração. Ele pode até ser acompanhado por um adjunto adnominal, mas, em referência ao restante da oração, ele tem de ser um termo à parte, isolado,
e quem faz essa função de isolar termos da oração, que não pertencem a uma determinada oração, é a pontuação. Você está dizendo, amanhã teremos mais chuva. Amigos aqui é a parte, certo? Então, 2 vírgulas. Se estivesse no início, 1 vírgula depois. Amigos, amanhã teremos mais chuva. Se estivesse no final, 1 vírgula obrigatória antes, né, no caso vocativo. Amanhã teremos mais chuva, amigos, certo? Então, deixe-me colocar aqui a regra. O uso da vírgula é obrigatório para isolar o vocativo. Pronto. Temos aqui a nossa regra, né? Beleza. Agora a D. Mestre, ensina-me a arte da guerra. A mesma situação. Nós temos aqui um vocativo. Observem. Você está chamando. Mestre, ensina-me a arte da guerra. Então, a mesma regra aqui. Copiar e colar. Epa. Agora, arroz, feijão, carne e farinha não podem faltar na mesa do brasileiro. Nós temos aqui termos em coordenação, termos que têm a mesma função sintática. Termos com a mesma função sintática devem ser separados por pontuação. Agora observe, você não pode inserir vírgula, conforme nós já vimos, entre sujeito e o predicado, entre o verbo e o complemento, tá? Podem faltar, ou o adjunto adverbial no final da frase, certo? Então, arroz, feijão e carne não podem faltar. Beleza, temos aqui a locução verbal e nós temos aqui, então, o adjunto adverbial, tá? Na mesa do brasileiro, e este outro adjunto. Mas observem que o sujeito está sendo formado por termos que têm a mesma função sintática. Função de quê? Função de núcleo do sujeito, certo? Então, você tem que separar os núcleos, é uma regra. Separar os núcleos, não importa de qual termo da oração, por pontuação. Você vai separar por pontuação. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 núcleos do sujeito, tá? Então, nós temos aqui um sujeito, né, com 4 núcleos, um sujeito composto. Isso significa, então, que nós temos que separar com a vírgula arroz de feijão, feijão de carne, carne de farinha, e farinha do não, porque não é mais um núcleo, entenderam? Cuidado para não separar, se você colocar uma vírgula aqui, o sujeito do predicado, certo? Esta última vírgula aqui, não, está incorreta. Então vamos lá. Termos em coordenação, ou seja, que tem a mesma função sintática. Como os núcleos devem ser separados por vírgula. Beleza? Então, não importa se são núcleos do objeto direto, núcleos do objeto indireto, núcleos de um predicativo do sujeito, núcleos de um predicativo do objeto, núcleos de um adjunto adnominal, núcleos de um adjunto adverbial, tá? Núcleos de um predicado verbal, tá? Não importa qual seja o termo da oração, núcleo do agente da passiva, vários núcleos do agente da passiva, tá? Se há vários núcleos, não importa o termo da oração, né, que esteja em análise, você vai separar por pontuação, pela vírgula, certo? Vamos inclusive ver isso aqui.
Era um sujeito alto, silencioso, magro, feio e esquisito. Esquisito, né? Bom, temos aqui ele era. Sujeito, verbo de ligação, ele era um sujeito. Então, nós temos o sujeito, tá? O sujeito oracional era verbo de ligação e um sujeito é o predicativo do sujeito. E alto é uma característica para sujeito, diferenciando-o de outros seres, especificando. Nós temos aqui um adjunto adnominal, certo? Então, temos aqui, era um sujeito alto, silencioso, magro, feio e esquisito. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 núcleos para o adjunto adnominal referente à palavra sujeito. E aí nós vamos colocar vírgula, por quê? Porque termos em coordenação, o que significa isso? Que tem a mesma função sintática. Como os núcleos devem ser separados por vírgula. Por isso eu só coloquei núcleos. Eu não especifiquei núcleos de que, então, termo da oração, porque isso vale para todos. Então, está aqui a resposta. E aí vamos colocar as vírgulas. Olha, você pode colocar a vírgula entre a palavra que vai ser, então, modificada e as palavras que modificam. Então, uma vírgula bem aqui, ó, estaria incorreta. Tá? O uso da vírgula estaria incorreto. Então, aqui, sim, entre um termo e o outro somente, gente. Tá? Entre um núcleo e o outro. Aqui, por exemplo, depois de farinha, não tem mais outro núcleo. Então, não coloca vírgula. Temos aqui, então, era um sujeito alto, vírgula, silencioso, vírgula, magro, vírgula, feio, vírgula, e este. Bom, essa vírgula pode existir sim, tá? Só que essa vírgula aqui vai ser facultativa. Você vai usar ou não, tá? Mas, então está aí. Vou colocar aqui em vermelhinho. E essa última aqui, você pode colocar se quiser, tá? Vamos lá então. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ó, o que está dizendo? Ó. Verifique o uso correto da vírgula. Existem posições adequadas na frase para se inserir a vírgula. Por exemplo, não se pode usar a vírgula entre o sujeito e o predicado, e deve-se usá-la depois de uma locução adverbial em início de frase. Viu só? Até o Word, né, está aqui dando toda a então regra que nós estamos estudando agora. Beleza? Só que a explicação não tem nada a ver com o que está sendo analisado aqui, porque ele está indicando que é um erro. Né? Beleza, então. Vamos lá. Voltamos alegres da praia de cabeça fresca. Então, o que nós temos aqui? Nós voltamos. Sujeito, verbo. Sempre façam isso. Observem onde é que você não pode inserir a vírgula. Sujeito, verbo e aqui predicativo do sujeito. Não pode haver vírgula entre eles. Agora voltamos de onde? Da praia. O adjunto adverbial de duas, no caso, palavras aqui, está no final da oração em si. Está como? Está depois da ordem sujeito, verbo e complemento. Ou sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Tá? Só que, observem, nós temos aqui então, este da praia, somente tendo duas palavras, você não vai precisar inserir a vírgula, mas nós temos de cabeça fresca, certo? Então, de cabeça fresca, a quem se refere? É a praia, que tem um apelido de cabeça fresca? Ou nós que voltamos alegres de cabeça fresca? Porque aqui nós temos um verbo, no caso, intransitivo, com o seu adjunto adverbial, mas há também um predicativo do, no caso, sujeito. Nós voltamos alegres da praia de cabeça fresca. Para eliminar esta, no caso, ambiguidade, ou seja, quando há duplo sentido, você insere uma vírgula. Ela não é obrigatória quando não há ambiguidade, mas quando há ambiguidade você tem de inseri-la obrigatoriamente, certo? Por que isso? Olha só, porque se não houvesse aqui, por exemplo, ambiguidade, então você não precisaria inserir a vírgula, porque a oração está na sua ordem canônica, ou seja, ela está então
com sujeito, verbo e complemento. Certinho? Então, beleza. O uso da vírgula é obrigatório para eliminar a ambiguidade provocada pelo... Aqui nós estamos, olha só, nós voltamos alegres à praia como? De cabeça fresca, pelo adjunto adverbial. Então, isso aqui realmente se torna obrigatório. Ele está no final da frase, não seria, mas tendo, no caso, ambiguidade. Agora, e corre, e vacila, e tropeça, e resvala, e levanta e foge. Essa linguagem faz parte de uma linguagem literária, tá? É o chamado polissíndeto. O que é o síndeto? É a conjunção. Nós temos várias conjunções aqui, ó. O e, a conjunção aditiva. Várias conjunções. Bom, para não tirar a expressividade da frase, você não vai inserir vírgula aqui. Lembrando que o nosso exercício é empregue a vírgula se necessário. Beleza? Então, em polissíndeto, principalmente porque é uma linguagem literária, não se usa vírgula para separar as orações, tá? Sem dizer que há, no caso, conjunção aí. A conjunção, no caso, é sindética, certo? Aditiva. Ou seja, na verdade, conjunção aditiva. Sindética é a mesma coisa, que é o síndeto, né? Por isso que o nome se diz, né, polissíndeto. Vários síndetos, várias conjunções. Beleza, vamos lá então. Tá aí. Agora, e estuda e trabalha, aprende, lucra. Nós temos aqui a mesma situação, olha só, de termos em coordenação, que tem, no caso, a mesma função sintática, como os núcleos devem ser, então, separados por vírgula. Beleza? Temos aqui e estuda, vários núcleos do predicado verbal. E estuda, trabalha, aprende, lucra. Aqui não tem nenhum e no final. Então, vamos inserir a vírgula obrigatoriamente. Se tivesse um e, seria facultativo o uso da vírgula, tá bom? Então, gente, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre pontuação, estudando, então, a conceituação, certo? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.